para nos alegrarmos nessa manhã. Cantar uma canção com um péssimo líder de canções. Ter uma pregação sem nenhum sistema de som. Esse não é motivo para não se alegrar nessa manhã. Amém. Nós estamos aqui para encontrar a alegria do nosso Senhor. Amém. E que grande hipocrisia pode ser cantar alegria sobre alegria com seu coração desanimado para Deus. Sabe, eu tenho uma convicção. Eu acredito que fazer algo desanimado por Deus é um grande pecado. Eu acredito com todo o meu coração que escolher não seguir as Escrituras com um coração cheio de alegria pode ser talvez um dos maiores pecados da igreja. Abram comigo em Hebreus capítulo 1. Vamos. Hebreus capítulo 1. No versículo 9, a Bíblia diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Aqui a Bíblia está falando a respeito de Jesus. Amém. É isso que você olha quando você lê o versículo 6. Está falando a respeito do primogênito de Deus. E fala que ele amava a justiça de Deus. Amém. E odiava a iniquidade. E olha isso. Por isso Deus o deu o óleo da alegria. Que precioso, não é? Poder ter um óleo de alegria. Não um óleo de soja, não um óleo de amêndoas. O óleo da alegria. Amém. O óleo que não traz gordura saturada junto com ele. Amém. Amém. Mas a Bíblia diz que Jesus teve isso porque amava a justiça e odiava a iniquidade. Olha isso, algumas versões até mesmo dizem que ele foi posto acima de todos, justamente por conta de amar a iniquidade, de amar a justiça e odiar a iniquidade, por conta desse óleo de alegria que ele recebeu. Eu acredito que Jesus, apesar de aflito, fez e concluiu cada uma das suas obras cheio de alegria no coração. Amém. Olha comigo como o autor de Hebreus termina o livro dele. Abre comigo em Hebreus capítulo 12. Vamos. Vamos lá. Briga. Portanto, versículo 1: também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Como Jesus passou pela cruz, como passar com tamanho sofrimento por algo tão difícil? A Bíblia diz que Jesus aceitou a alegria que lhe foi proposta. Apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar das dificuldades da vida, apesar das dificuldades do ministério, apesar das dificuldades do trabalho, Jesus encontrou a alegria. Amém. Que foi proposta para ele. Qual era a alegria dele? Cumprir a vontade de Deus, salvar a cada um de nós. Pergunta: a sua vida com Deus tem sido uma alegria? O título da nossa aula nessa manhã é a alegria do nosso Senhor. Muito bom, irmão. Por isso nós vamos ver nessa manhã 4 formas práticas de como nós podemos aprender a nos alegrar no nosso Deus. Amém. Nosso primeiro ponto: alegre-se nas Escrituras. Amém. Abram comigo em Salmos capítulo 19. Pega, Gabriel. Vamos, irmão.
Salmo 19. Vamos. Versículo 8. A Bíblia diz, 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Uau! Sabe, eu já vi, mas vi poucas vezes, pessoas que quando liam a Bíblia, os olhos delas brilhavam. E essa escritura diz que a lei do Senhor traz luz aos olhos. Imagina isso, você lê a Bíblia, seus olhos ficam radiantes. Estranho. A lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. Biblicamente falando, quando Deus nos dá um preceito, basicamente Ele está nos ordenando a fazer algo ou está nos chamando a renunciar a algo. E nós devemos, segundo o que a Bíblia está dizendo aqui, encontrar alegria na aprovação de Deus e encontrar alegria na renúncia por Deus. Nós devemos nos alegrar. E sabe, quando eu penso a respeito da Bíblia, e quando eu tento encaixar a Bíblia com o contexto que eu vivo, e como alguns de vocês sabem, eu vivo um contexto universitário, estou terminando a minha faculdade. Eu percebo bastante sobre como o método científico leva todas as teorias, todas as coisas que são escritas hoje em dia. Eu tenho percebido o quanto o método científico, que é o que a universidade usa para todas as coisas, quanto as teorias, que são tão respeitadas por aí afora, elas são falhas e limitadas. A teoria, basicamente, na linguagem comum, ela indica alguma coisa que você desenvolve por um pensamento lógico a partir de uma realidade que é visível. Você consegue enxergar algo acontece, e na maioria das vezes os cientistas desenvolvem teorias a partir disso. Esse é o método científico. Você vê e por isso elabora ideias que corroboram com o que você está vendo. Só que a Bíblia diz que a fé é certeza de algo que você não vê. Ou seja, impossível a Bíblia ser pelo mesmo método que as universidades usam, pelo mesmo método que o mundo usa. Mas, basicamente, as teorias que são criadas hoje pelo mundo científico, pelo mundo afora, elas são construídas em cima disso, em cima de algo que se vê de uma determinada perspectiva. E essa é a verdade. Esse é o motivo de por que ela é tão falha. Elas partem do pressuposto de que o ser humano não consegue resolver mais do que uma variável ao mesmo tempo. Talvez o Valdir possa explicar aqui. Então, se você tem 10 variáveis, você considera 9 variáveis constantes para resolver uma. Depois você considera todas as outras 8 constantes para resolver a nona. E vai considerando todas as outras constantes. Muito bom. Então, se você olhou hoje a previsão do tempo, talvez você tenha pensado que poderia ter 100% de certeza que ia ter sol. Talvez alguns sites teriam dito isso. Por quê? Pessoas que trabalham com meteorologia têm tanto problema. Porque o tempo é algo controlado por muitas variáveis. E o homem não consegue analisar todas elas ao mesmo tempo. Por isso, as teorias do homem são tão falhas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é analisada por um homem, por um ser que consegue entender todas as variáveis ao mesmo tempo. Por isso a Bíblia é perfeita. Por isso ela entende, por um lado ou pelo outro, o que vai te levar a ser bem com Deus. Muito bom, Luiz. Por isso, nós precisamos nos alegrar com a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus é perfeita. Ela entende. Deus a fez de maneira a nos levar para mais próximo dele e para estar mais bem com ele. Por isso nós precisamos amar a palavra de Deus com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. E sabe, me causa indignação pessoas que tentam estar na igreja sem amar a palavra de Deus com todo o coração. Por quê? Se você não está aqui pela palavra de Deus, por que mais você está? A palavra de Deus e o que ela causou nas nossas vidas é o único motivo para nós estarmos aqui.
Ela nos ensinando a ser gratos pelo sacrifício de Jesus. Sabe, pessoas que me inspiram a amar a palavra de Deus. E pessoas que aprenderam métodos práticos de como amar a palavra de Deus. Uma delas, que me inspira muito, é uma irmã chamada Maria José Tria Desi. Então, como alguns de vocês sabem, ela é esposa do nosso querido irmão Renato Tria. Amém. Juntos eles lideram a igreja, a parte da igreja lá na região leste. Amém. E é muito especial, porque o Renato me discipulou por 2 semanas uma vez. E o Renato me contou a respeito de como eram legais as manhãs dele, mas como não eram tão legais às vezes, quando ele começava a ouvir aquela vozinha lá de baixo da casa, da Maria José cantando as canções, e ela desafinando, e ela não cantando tão bem assim. Por quê? Porque a Maria José ama cantar as canções da igreja durante os tempos com Deus. Amém. Isso talvez seja ruim para quem está ouvindo, mas é incrível para ela. Amém. Talvez me ouvir cantando seja ruim para você, mas é incrível para ela. Vamos lá. Amém. Muito bom, baby. Então, canta, não se preocupa com o que está do seu lado. Se todos cantarem, todos vão ficar bem. Amém. Verdade. Prega, irmão. Ela encontrou um jeito de se apaixonar todos os dias pela palavra de Deus. Ela sabe que as canções da igreja são feitas com base nas escrituras. E por isso ela faz o quê? Ela canta. Por quê? Porque quando você canta, você coloca algo no seu coração. Ela canta e ela reflete nas canções e se alegra com Deus. Outra pessoa que me inspira, e fico grato porque me inspira, não é? Tem que me inspirar. É a Manu. Amém. Então eu vou casar com ela tem que me inspirar na palavra de Deus. Canta, Malu. Uma forma que a Manu aprendeu a amar a palavra de Deus com todo o coração foi algo que ela aprendeu de uma outra irmã, a Damares, que ela é da região oeste. Foi basicamente fazendo desenhos a respeito das escrituras. Amém. Então aqui eu tenho um dos desenhos que a Manu fez, Uau. de Zacarias 10:2. Uau. Vocês podem ver como ela é uma boa artista, Muito bom, Manu. mas não foque nisso, foque na escritura. Zacarias 10:2, tem a assinatura da Malu aqui. O consolo que trazem é igual. E tem o símbolo de proibido. E isso fica no coração da Malu. Eu amo os desenhos. Isso ajuda ela a amar a palavra de Deus. Vamos. Outra pessoa que me inspira muito nessa área, que ama a palavra de Deus com todo o coração, é nosso irmão Tuxura. Então, o Tuxura tem os dedos mais frenéticos que eu já conheci na história da humanidade. Se você parar por 2 segundos e falar uma frase, ele vai estar anotando. Ele anota exatamente tudo o que você fala. E algo que me dá até temor do que eu vou falar aqui na frente. Porque eu sei que se eu falar algo errado, ele vai estar anotando e vai me cobrar depois. Ele tá lá, ó. Tá frenético. Eu sei que ele vai ter tudo anotado. Por quê? Ele ama a palavra de Deus. Amém. Ele toma notas para guardar no papel, mas principalmente para guardar no coração. Amém. Sabe, nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos achar um jeito seu, um jeito específico para se apaixonar todos os dias pela palavra de Deus. Amém? Muito bom, baby. Nosso segundo ponto: alegre-se no passado. Alegre-se no passado. Então, certa vez, um homem chamado Edmund Burke, ele disse: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E quão profundo é isso? Quando você para pensar que tanto no seu passado quanto no meu passado, nós cometemos terríveis atrocidades com Deus. Sabe, eu paro para pensar na minha vida. Eu paro para pensar em mim. Eu lembro sobre quando eu não era da igreja, quando eu não estava próximo de Deus. Eu lembro das festas, eu lembro das bebidas, eu lembro dos dias embriagados, eu lembro das ressacas, eu lembro das mentiras, eu lembro da superficialidade, eu lembro do falso amor, eu lembro do ódio pelas pessoas. Sabe, especialmente eu lembro de um dos dias que mais marcou a minha vida, um dos dias que mais marcou de forma dolorosa o meu coração. O dia que eu fui a uma festa
Eu lembro de ir frequentemente a essas festas. E eu bebi tanto álcool, ao ponto de ficar em coma alcoólico. Então, quando eu falo que eu lembro, na verdade, eu não lembro, mas pessoas me contaram. Por quê? Porque eu fiquei em coma alcoólico. Eu não consigo lembrar exatamente do que aconteceu. E eu lembro da minha mãe me contando que quando eu cheguei em casa, eu estava babando e vomitando, com os olhos todos vermelhos. E ela disse que eu afirmei com toda a convicção do mundo, olha isso, que eu não tinha posto um gole de bebida na boca. E eu lembro de nessa vez a minha mãe me dizer, de uma forma que eu nunca mais vou esquecer, que eu tinha decepcionado profundamente o coração dela. E obviamente isso dói no meu coração, é uma memória ruim, mas é uma memória ruim que me ajuda a ter gratidão porque eu mudei. Eu me alegro mesmo com essa memória ruim, porque eu sei que ela está no passado. Muito bom. Lembrar do passado, apesar de ser um passado ruim, te ajuda a ter gratidão pelos momentos do presente. Bem. Para pra pensar agora na sua vida. Talvez você esteja pensando hoje que está ruim dentro da igreja. Talvez você esteja pensando, nossa, com o discipulado está ruim, com pessoas me ajudando espiritualmente já está ruim, com a oportunidade de ter que estar em bate-papos, de compartilhar minha fé, de ter que chamar pessoas para estarem na minha casa, de ir à igreja todos os domingos. Imagina, você está pensando que tudo isso está ruim. Agora imagina como seria a mesma situação sem nada disso. Imagina como era no passado. Imagina talvez uma situação como foi a minha. A primeira vez que você magoou a pessoa que você mais amava, por conta dos seus pecados. Com certeza, por mais ruim que esteja, nunca vai ficar pior do que sem Deus. Abram comigo em Salmos, versículo 92. Salmo 92. Versículo 4. Salmo 92, 4. A Bíblia diz: Tu te alegras, Senhor, com os teus feitos. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Uau! A Bíblia diz a respeito do quão incríveis são as obras de Deus. Amém. Vamos. E é justamente nisso que nós temos que nos alegrar, nas grandes obras que Deus fez nas nossas vidas, do quanto Deus nos permitiu mudar. Muito bom. Sabe, eu acredito que muitos de nós temos a memória muito fraca. Nós rapidamente esquecemos. Nós esquecemos principalmente das coisas boas. Esquecemos de tudo, mas esquecemos mais rapidamente das coisas boas. E mantemos naturalmente as coisas ruins. Mas nós precisamos aprender com Deus o coração de mudar. Abra comigo em Salmos 25. Muito bom, irmão. Muito bom. Salmo 25, versículo 7. A Bíblia diz: Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Então aqui foi um insight que me animou muito no meu relacionamento com Deus. Amém. Porque basicamente o que o salmista diz é quase como um paradoxo. Ele começa o versículo falando para Deus esquecer de algo e termina o versículo falando para Deus lembrar de algo. Ele começa: Deus, por favor, esquece das minhas transgressões, esquece dos meus pecados. Deus,
esquece do dia que eu cheguei embriagado em casa. Deus esquece do dia em que eu manipulei. Esquece do dia em que eu feri. Amém. Esquece do dia em que eu destruí um coração. Mas, Deus, por favor, lembra de uma só coisa. Lembra de quem eu sou. Lembra de mim. Não lembra sobre nada ruim ou bom que eu fiz. Lembra sobre mim, sobre quem eu sou, sobre quem o Senhor me fez ser. Nós vemos aqui uma habilidade muito boa, que o salmista entendia que Deus tem. Deus consegue, Ele sabe como lembrar, Ele sabe como esquecer. Muitos de nós não sabemos focar em lembrar das coisas boas e esquecer das coisas. Talvez essa seja a maior habilidade de Deus. Por isso nós estamos aqui. A verdade é que todas as coisas que nós cometemos não sumiram milagrosamente. Mas Deus escolheu esquecer. E Deus escolheu se lembrar do início de quem Ele fez. Amém. De quem você é. Porque Ele te fez. Se você olha em Eclesiastes capítulo 12. Pega, Gabriel. Vamos lá, baby. Eclesiastes 12:1. A Bíblia diz, olha que interessante. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Amém. Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Assim como o salmista pede para Deus que Ele utilize a habilidade dele de se lembrar das coisas boas, ou seja, se lembrar de quem nós somos, e esquecer das coisas ruins, dos pecados, das transgressões. Da mesma forma, Salomão nos anima. Lembre-se, Amém. não de nenhum fato, não se lembra de fatos, se lembra do seu Criador, se lembra de quem o seu Deus é, se lembra do que Ele é, do que Ele fez, de quem Ele te transformou. E da mesma forma, quando você olha em Isaías 43, hoje nós estamos pulando um pouco mais de escrituras do que normal. Amém. Vamos. Isaías 43, versículo 18. Isaías fala para fazer o oposto com outras coisas. Ele diz: esqueçam-se do que se foi, não vivam no passado. E ele está falando a respeito de um passado terrível que Israel tinha. Vejam, estou fazendo uma nova coisa, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, Isaías nos ensina a esquecer dos fatos, enquanto Salomão nos ensina a lembrar do nosso Deus. Nós precisamos nos alegrar no passado, nos alegrar em Deus. Nós precisamos ter essa habilidade, a habilidade de conseguir lembrar das coisas boas e esquecer das ruins. Nós precisamos ter o coração como o de Deus. Amém. E uma pessoa que me ensina muito sobre essa área, muito, é o nosso querido irmão Fu. Ele não está aqui essa manhã, porque ele está trabalhando, mas o Fu é uma pessoa que me inspira desde que eu entrei na igreja. Talvez você saiba do que eu estou querendo dizer. Então, Flávio é o nome dele, não? Flávio. Eu lembro das melhores histórias dele. Eu lembro sobre quando cheguei na igreja, e eu lembro sobre ele contando de tudo, cada coisa que tinha acontecido no passado, com os pais dele fazendo as maiores loucuras por Deus. Eu lembro dele contando: meus pais faziam no domingo café e bolo para dar no metrô e tentar chamar pessoas para a igreja e prometer que na igreja ia ter mais. Eu lembro, eles saíam correndo 30 minutos antes do culto e eles tentavam pegar qualquer pessoa e trazer. Eles faziam loucuras. Eu fazia loucuras. Minha mãe me levava com
eu lembro de ver os olhos dele brilhando, com a esperança de que aquelas mesmas coisas iam acontecer no futuro. Da mesma forma, eu lembro dos olhos do Fu temerosos e quase lacrimejando quando ele começava a contar quando esse tipo de atitude parou de acontecer. Quando os familiares dele já não estavam dando todo o coração para Deus. Quando pessoas se afastaram da igreja, se afastaram de Deus. E a memória dele o faz lembrar dessas situações também. Ele lembra das boas para conseguir ter esperança pelo futuro. E ele lembra das ruins para poder ter temor a respeito do presente. E eu acredito, eu tenho absoluta certeza, que tem histórias que não ajudam o Fu a ficar bem espiritualmente. E por isso, ele simplesmente apagou de toda a memória dele. E é assim que nós devemos ser. Se algo não te ajuda espiritualmente, você tem que excluir isso da sua mente. Se algo não te ajuda, você deleta. Você aprende a ser como Deus, a ter a mente que Deus tinha, a focar nas coisas boas e esquecer das coisas ruins. Amém? Amém. Nosso terceiro ponto: alegre-se na sua salvação. Vamos comigo em João capítulo 16. Vamos lá, Luiz. João 16, versículo 22. Não. Ele fala: olha isso. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. Ninguém lhes tirará essa alegria. Uau! Jesus está dizendo aos discípulos dele que agora era momento de tristeza, porque ele tinha que sair. Mas ele está dizendo que existiria uma alegria que eles nunca mais perderiam. Ele diz: mas eu os verei outra vez. Vocês se alegrarão e jamais alguém tirará essa alegria. Sabe, todas as coisas que eu falei são coisas incríveis nas quais nós podemos nos alegrar. Mas todas essas coisas são capazes de pessoas nos tirar. Uma pessoa pode tirar a alegria em algum momento. Mas Jesus explica aos discípulos dele que existia algo que jamais tiraria a alegria deles. Amém. O que era esse algo? A salvação da vida deles. A oportunidade de estar nos céus. Honestamente, essas pessoas que estavam com ele provavelmente tinham Jesus como a pessoa mais importante da vida dele. Sabe, como você se sentiria nessa manhã se você não tivesse mais a oportunidade a partir de amanhã de ver as pessoas que estão do seu lado agora, nenhum domingo mais da sua vida, cantar como igreja a Deus? Imagina se você não tem as pessoas que te ajudam e te suportam espiritualmente. Imagina se você não tem bate-papo para te ajudar a compartilhar a sua fé. Imagina que terrível. Era assim que cada um deles estava se sentindo. Mas nesse momento, Jesus os animou a se alegrar na salvação da vida deles. Abram comigo em 2 Coríntios capítulo 6. Vamos lá, Luiz. Segunda Coríntios 6. Então essa escritura é uma escritura muito especial. E eu lembrei ontem dela, quando o nosso querido irmão Luca leu sobre ela na pregação que ele fez no culto inglês. E foi incrível, porque eu entendi mais profundamente ainda o conceito de se alegrar na salvação. Olha isso, versículo 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora
é o dia da salvação. Versículo 3: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, impureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Uau! O que você vê? Paulo perdeu tudo na vida dele. Paulo perdeu a oportunidade de ter uma família estável. Paulo perdeu a oportunidade de estar parado num lugar pela vida toda, numa casa acanhada, ter tranquilidade. Paulo perdeu a oportunidade de nunca ser espancado. Paulo perdeu a oportunidade de passar por uma vida tranquila. Ele perdeu tudo! É isso que ele diz. Mas o motivo dele se recomendar às outras pessoas é porque ele tinha aprendido aonde colocar o tudo da vida dele. Uau. E depois de tantos desastres na vida dele, ele diz, no versículo 10, nada tendo, mas possuindo tudo. Como entender o que Paulo está querendo dizer? Tinha algo que as cintadas, que os açoites, que os sofrimentos da vida não podiam tirar. Tinha algo que os atrasos, que as dificuldades financeiras, que as privações, tinha algo que a falta de relacionamentos, tinha algo que a falta de frutos, tinha algo que não podia tirar dele. A salvação, o tudo da vida dele. Amém. Muito bom, irmão. Tudo da vida de Paulo era o lugar dele nos céus, o relacionamento dele com Deus. Sabe, ele cita em Isaías 49:8 essa como uma parte de uma série de profecias messiânicas. Ele estava falando a respeito do servo do Senhor, e ele deixa claro que ele serviu com toda a sinceridade e dedicação. Por quê? Porque ele entendia o que era o seu tudo. Sabe, eu quero te animar. Eu acredito que nós precisamos entender que Deus é o nosso tudo. Entender na prática. Talvez seja fácil você entender agora. Deus é o meu tudo. Mas a verdade é que se você se abala quando coisas acontecem ao seu redor, então significa que essas coisas que foram abaladas são parte do seu tudo. E essas partes, essas coisas, esses detalhes não podem estar aí, infiltrados no seu coração, lutando com você. O seu tudo, o seu único tudo, o seu maior tudo, o seu tudo de tudo tem que ser a Deus. Amém. Nosso tudo tem que ser ao nosso Deus. Sabe, nós temos que nos arrepender, voltar ao ponto em que Deus era o nosso tudo, em que de fato nós considerávamos Ele tudo. Lembra quando você se batizou? Quando você chegou na igreja? Lembra sobre as primeiras pregações que você ouvia? Talvez vinha uma pessoa aqui na frente que nunca tinha pregado, uma pessoa que só tinha uma escritura para compartilhar e estava toda nervosa, e talvez ela mostrou uma escritura nada a ver, assim, tipo, bem aleatória, mas você pensou, uau, que insight incrível, não era? Eu lembro, eu achava tudo um grande insight, eu achava tudo incrível, tudo relacionado, não tinha nenhuma relação, não se trata sobre
melhor pregador da terra. Não se trata sobre isso. Se trata sobre como você está para receber a palavra de Deus. Se trata sobre você. Se trata sobre como você está disposto a receber. Sabe, eu acredito que nós temos que sair dessa porta. E a partir de hoje, ficar indignados com esse mundo. Ficar indignado com a hipocrisia que o mundo tem. Indignados com a tristeza que o mundo tem. Com a falsa alegria. Com o falso amor. Com a falsa satisfação. Com esse mundo, com essa maquete que facilmente pode ser destruída por qualquer coisa. O mundo é uma grande ilusão para cada um que está dentro do mundo e para cada um de nós. Por quê? Nosso Deus tem que ser o nosso tudo. Amém? Amém. Em conclusão, irmãos, quero dar um desafio prático a vocês. Vamos lá, irmão. Qual é o meu desafio prático a você? Encontre o seu jeito nessa semana de se alegrar com Deus. A Malu, eu acho incrível os desenhos da Malu. Mas, sendo sincero, eu não tenho muita capacidade artística de desenhar. Eu me animo por ela desenhar, mas acho que eu não me animaria muito eu desenhando. Então eu fico feliz que ela se anima. Amém. Eu fico mais animado procurando estudos profundos da Bíblia, muito profundos, entendendo profundamente insights da Bíblia. Amém. Mas tudo bem, nós somos diferentes. Amém. Você pode ter o seu jeito de se animar profundamente com a Bíblia. Talvez o que você precisa é de uma boa canção logo de manhã. Talvez o que você precisa é ir num jardim logo de manhã e orar de madrugada às 3 horas da manhã. Fazer uma loucura por Deus. Talvez o que você precisa é chamar o seu esposo, a sua esposa para orar com você. Muito bom. Talvez o que você precisa é fazer uma loucura. Algo diferente de todo mundo. Mas você tem que perseguir a sua maneira de encontrar alegria no seu Deus. Amém. Nós temos que nos alegrar no nosso Senhor. Nós não estamos vivendo como discípulos para viver uma vida de tristeza. A vida com Deus é a melhor vida possível. Nós aprendemos nessa manhã a como nos alegrar nas Escrituras. Lê ela profundamente. Ache uma maneira, ache um jeito para poder aprender da palavra de Deus e amar a palavra de Deus com todo o coração. Nós temos que nos alegrar no passado, lembrar do passado e aprender a não ser reféns do passado, mas usar o passado ao nosso favor. Entender como lembrar, como ter as memórias das coisas que nos ajudam, esquecer das coisas que nos atrapalham. Nós aprendemos a nos alegrar na nossa salvação. E essa é a alegria que nós nunca vamos perder, amém? Amém. Nós nunca vamos perder a alegria da nossa salvação. Nem mesmo quando vocês têm um terrível líder de canções. Amém. Por isso, para terminar, vamos nos levantar e cantar mais uma vez a alegria, amém? Amém. Então eu espero que, encontrando uma maneira profunda de se alegrar em Deus, essa canção seja cantada para sua voz ficar como a minha, tá? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Aleluia, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Aleluia, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.